todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é a Letícia Barbosa em mais uma terça-feira e hoje nós estamos com um convidado especial, Jorge Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado Letícia, obrigado a todos os telespectadores, né, do Convergente. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui para falar um pouco sobre gestão, sobre quem é o Jorge Oliveira e também falar sobre política, que é a veia principal hoje aqui do nosso bate-papo. Olha, nós estamos aqui com um convidado novo que nunca foi visto antes e eu acho que é um momento muito importante de nós estarmos aqui conversando enquanto população, enquanto pessoas. Eu sempre lembro vocês aqui que nós estamos nos preparando para as eleições de 2026, que nós estamos com novas figurinhas aí e você é uma delas que está se apresentando aí enquanto um player, né, para as eleições de 2026. E eu quero saber, quem é Jorge Oliveira? Conta um pouquinho mais da sua trajetória pra gente. Bom, Letícia, eu sou Jorge Oliveira, sou manauara, né, nasci no bairro da Compensa, então tenho muito orgulho, né, de ser daqui da minha terra. Me criei no bairro de Santo Agostinho, que é o bairro também vizinho, ali a Compensa. Estudei numa escola municipal de Santo Agostinho, estudei também na escola Agnello Bittencourt. O meu ensino médio todo foi na Escola Estadual Solon de Lucena, aí depois eu fui para a Universidade Federal. Então, essa minha vida educacional foi uma vida de muita luta, né, de muita guerra, porque nós sabemos que você sair da estrutura estadual para entrar numa universidade federal só com muita força de vontade. E essa força de vontade, ela tem um nome, né, que foi a minha mãe, né, que apesar de eu ter nascido num bairro periférico, infelizmente houve um homicídio, meu pai foi assassinado, e a minha mãe, com muita guerra, muita luta, como uma mãe solo, aquelas que 50% cuidam das famílias amazonenses, que hoje as famílias amazonenses são cuidadas por mães solos. Ela teve, né, essa garra, determinação de criar os seus filhos, né, apesar da fatalidade não ter deixado nenhum de lado, e falou para o Jorge, você tem duas opções, porque eu morava na frente de uma escola municipal, falando assim, olha, o seu futuro está na frente da sua casa, atravesse a rua e vá para estudar. E foi assim que nós começamos, né? Todos os dias você vai para a escola, fui para a escola, fui passando os anos. E com 17 anos para 18 entrei na Universidade Federal, apesar de todos acharem que a gente não ia passar, porque pelas condições financeiras e de estrutura, mas nós tínhamos uma vontade e nós tínhamos uma palavra. Eu falava para ela, mãe, eu vou passar. Ela falou, vai que você vai conseguir. Então a palavra você vai conseguir, para mim sempre foi fundamental da minha vida e hoje eu sempre trago isso para a minha vida pessoal. Olha, nós acompanhamos aqui que na sua formação, que está entre a questão de contábil, gestão pública, marketing político, nós queremos saber como é que você chegou nesse mundo político. Como é que aconteceu para você? Nós sabemos que você já tem conhecimento de gestão, já esteve à frente de uma pasta, mas como é que veio a vontade, né, de, não, agora eu quero participar do jogo, ser um player também? Olha, na verdade, Letícia, o que aconteceu? Quando eu me formei em 2004, em 2008 passei da minha primeira eleição no município de Boa Vista do Ramos e gostei, né, desse período eleitoral. Em 2012 a gente conseguiu eleger o prefeito da época, em 2012 participei de mais 6 eleições, vencemos em 4 municípios e em 2016 eu vim para Manaus. Né? Apesar de ser empresário, eu vim justamente com essa visão política e estou trabalhando desde 2017 para um pleito, né, que será um pleito futuro, mas participei das eleições de 2016, 2018, né, para deputado estadual, apoiei ali o meu amigo deputado João Luiz, né, 22 ele foi reeleito junto com o João Luiz, junto com o Felipe Souza, né, que era a nossa meta, junto com o governador Wilson Lima. Então, essa participação e essa introdução de coordenação, né, estão sempre nos levando para o futuro. Em 2024 nós apoiamos também, né, o nosso candidato, o Neiber Araújo, né, que também fez uma grande campanha, foi muito bem votado, né, está aí como um dos suplentes do União Brasil. E agora nós estamos trabalhando para que ano de 2026 possa chegar a nossa vez, a nossa hora de participar de um pleito tão importante, que é um pleito que envolve deputado estadual, deputado federal, né, governador, senador e presidente da República. Olha, em relação a isso, qual partido você está filiado? Conta um pouco mais pra gente. Hoje eu estou filiado no Republicanos, né, que faz parte do arco de aliança
do governador Wilson Lima. Então, isso é importante, né? Porque nós temos ali todo um gerenciamento da nossa carreira, e na carreira política nós temos um direcionador, né? Nós temos um mentor, que é o governador, e ele tem dado essa direção para que possamos estar incluído nesses partidos que fazem parte do arco de aliança. E o Republicanos é um partido hoje que ele tem uma estrutura gigantesca, né? Inclusive eu participei do aniversário de 20 anos do Republicano, no qual eu fui filiado junto com o ex-prefeito Arthur Neto, com a presença do deputado João Luiz, com a presença do deputado Silas Câmara, mas também com a presença do Hugo Mota, que é presidente hoje da Câmara Federal, e do Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos. Então, esse arco de aliança, que é muito forte, que nós estamos inseridos, com certeza vai nos dar todo esse caminho e essa visão política para o ano de 2026. Nós sabemos que a eleição de 2026, ela vai ser uma eleição muito polarizada. Nós já tem vários indicativos, né, que apresentam uma eleição onde vai ser quase uma batalha, esquerda versus direita. E o Republicanos, ele é um partido ali conhecido de direita. Mas nós queremos saber, qual é o seu direcionamento político? Olha, o nosso direcionamento político, ele é muito voltado para a necessidade do povo. Na ponta, essa polarização praticamente ela não existe, né? Porque quando você chega com as políticas públicas, com as pessoas que estão em vulnerabilidade, elas não querem saber se você é da direita, se você é da esquerda, se você é do centrão. Hoje elas precisam dessa política pública. Mas quando você tem essa visão política partidária, aí você tem os direcionamentos. Por exemplo, União Brasil com União Progressista, que é a federação, né, estão alinhados com o Centrão, junto com Republicanos, junto ali com o próprio Podemos. Mas nós temos também o PL, que já é uma parte mais de direita, e o PT, né, que está ali na parte da esquerda. Mas o nosso direcionamento é para que possamos estar linkado com a nossa direção geral do partido, né? E para onde eles caminharem, nós temos que alinhar toda a questão de palanque, de discurso e de alianças políticas. Quando a gente fala do nosso estado, Manaus, também temos o Amazonas, que é o estado que eu estou me referindo, os municípios, né, que abrangem aí o nosso estado, que é tão amado. E aproveito e mando um abraço para todos os municípios que estão aqui nos assistindo. Quando nós fazemos essa relação, você está se colocando à disposição de representar essas pessoas. Qual é a prioridade que você vê hoje dentre as problemáticas que nós vivemos? Olha, Letícia, eu sou um homem que vivo nas pontas, né? Então, pelo trabalho que nós realizamos no esporte do estado, eu virei cidadão de Tabatinga, né? Então eu sou um cidadão interiorano, também virei cidadão de São Gabriel da Cachoeira, e ao mesmo tempo sou cidadão da cidade de Manaus, nasci aqui. Então posso dizer que eu sou um amazonense mais do que raiz, né? Eu sou amazonense que também sou interligado com o interior do Amazonas. E as nossas problemáticas, com certeza, elas estão muito voltadas para a questão do emprego e renda, né? Esse acesso ao emprego e renda, principalmente quando você olha para a juventude e vê uma juventude hoje debilitada, né, pela falta de formação, pela falta de inclusão no mercado de trabalho. E essas propostas, né, de fortalecimento da economia, ela vem justamente numa política forte, né? Então essa política de arrecadação, ela tem que estar voltada para o incentivo, e aqui nós temos a Zona Franca de Manaus, né, que é responsável por toda essa visão macroeconômica do estado do Amazonas, né? E eu posso muito bem dizer para você e para os telespectadores a importância da Zona Franca de Manaus, porque eu trabalhei no Distrito Industrial, trabalhei 3 anos ali na LG, né, como analista contábil, e aí você consegue enxergar como a Zona Franca ela é importante para o interior do Amazonas, porque nós sabemos que tem muitos irmãos que vêm do interior para Manaus por falta de oportunidade, né? Então, no município, como é que funciona o município do interior do Amazonas? Quem emprega praticamente é a prefeitura. E o comércio que vende para a prefeitura emprega o restante das pessoas que estão ali com a sua vida à disposição do mercado de trabalho. E o que sobra, uns vão para a faculdade e outros vêm para Manaus. Então, o Distrito Industrial absorve praticamente essa responsabilidade maior de estar dando essa oportunidade. Então, nós sabemos que essa visão do interior do Amazonas ela é importantíssima, mas a Zona Franca de Manaus, o polo industrial, né, que dá toda essa substância para que
possamos ter uma economia sólida, mas é importante também que isso seja interiorizado. E aí nós temos agora novas vertentes, nós temos ali o Campo do Azulão, lá em Silves, né, que tem produzido ali o gás natural. Nós temos agora o potássio de Altazes também, que já está trabalhando toda essa plataforma, né, acerca dos investimentos para o Amazonas. Enfim, então são essas novas matrizes econômicas que nós precisamos estar trabalhando para o futuro. O Amazonas ele não pode, para o futuro, estar olhando apenas para a Zona Franca de Manaus, e precisamos explorar principalmente o que nós temos de melhor, que é a questão do minério, a questão do gás e a questão também dos incentivos para a Zona Franca de Manaus. E olhando para a nossa Zona Franca Verde, né, nós temos ali o trabalho que está sendo feito no crédito de carbono. O crédito de carbono, inclusive vai ter agora a COP30, né, ela é uma grande saída, e aí eu posso te falar porque eu estou inserido dentro de um grupo que está estudando esses investimentos para o conhecimento futuro, e eu tenho certeza que só de início vão ser aplicados depois do COP30 quase 100 milhões de dólares em pesquisa, para que o Amazonas, no futuro, possa ter uma receita de 16 bilhões de dólares, né, acerca dos créditos de carbono. Mas isso vai passar por um processo de pesquisa, de investimentos, e eu tenho certeza que o futuro do Amazonas também passa pelo crédito de carbono. Em relação, quando nós falamos de política de uma forma muito ampla, você está se colocando à disposição de uma eleição que vai abranger, né, o estado do Amazonas de uma forma completa. Quando você olha para o interior do nosso estado, quais são as principais dificuldades que você vê que os nossos amigos do interior vivem? Letícia, os nossos irmãos do interior, e aí eu posso falar para você que eu conheço todos os municípios do interior do Amazonas, né? Então, a principal necessidade é a questão do planejamento, né, que está sendo colocado para o futuro. Por exemplo, quando tem uma grande seca, né, as estruturas, tanto de prefeitura quanto de governo, elas têm que estar preparadas para assistir esses nossos irmãos que vão passar por essa grande dificuldade. E eu tenho certeza que muitas ações de governo, ações municipais, têm suprido essas necessidades. Porém, nós precisamos também estar enxergando as instituições de terceiro setor, né, que elas podem também ser um braço a mais para o interior do Amazonas. E nós incentivamos bastante cada núcleo do interior do Amazonas, ou município, aos nossos parceiros que abram seus institutos, né, que abram mecanismo e façam que essa personalidade jurídica possa estar linkada com o governo, né, independente da sua bandeira, do seu apadrinhamento político, para que eles também possam fazer e exercer papéis fundamentais nas pontas, né? Porém, o nosso interior do Amazonas ele sofre justamente pela distância, né, pela falta do investimento em infraestrutura nas pontas para que possam gerar essa super infraestrutura econômica para o Amazonas, mas eu tenho certeza que a falta de oportunidade, a falta de uma educação fortalecida no interior do Amazonas é uma das grandes dificuldades para o nosso povo do interior. E olha, nós conseguimos acompanhar aqui que você esteve à frente de uma pasta aqui do estado do Amazonas e gostaríamos de saber como é que foi a sua experiência em relação a ela. Olha, fiquei 4 anos e 3 meses na frente da gestão esportiva do estado do Amazonas, né? Quando nós entramos foi um grande desafio, nós entramos em plena pandemia e era apenas uma fundação de alto rendimento, no qual estava linkado a Secretaria de Educação, então era uma pasta, apesar da responsabilidade ser grande, a pasta era bem pequena, né? E conseguimos fazer e desenvolver um trabalho muito importante. Nós conseguimos, dentro da fundação, criar programas relevantes, como o Programa de Esporte e Lazer na Capital Interior, que é o PELSE, e criamos também, principalmente, o Programa Respirar, que foi um programa que foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, foi reconhecido pela Organização Pan-Americana de Saúde, como um programa de referência que une esporte e saúde, e isso para referência de toda a América do Sul e América Latina. Então, nós ficamos muito felizes nesse período que foi a Fundação de Alto Rendimento, e nós passamos ali passamos por uma reestruturação na parte jurídica, ou seja, nós mudamos de Fundação de Alto Rendimento, nós fomos para uma Secretaria de Estado, e isso por causa da evolução do esporte amazonense. Conseguimos, no ano de 2023, lançar o programa Amazonas Olimpíadas de Paris, no qual já tínhamos 12 anos que não tinha um amazonense nas últimas Olimpíadas,
E em 2024 conseguimos enviar 4 atletas, 2 atletas olímpicos, né, que foi o Pedro e a Daniele do skate, e 2 atletas paralímpicos, né, que foi o Wellington e foi a Maria de Tefé, que era uma mulher que também veio do interior. Mas principalmente, Letícia, nós investimos no futebol profissional. Foi mais de 19 milhões aplicado nos clubes profissionais, inclusive nos clubes femininos. Colocamos de novo o Amazonas na elite do futebol feminino. O 3B ele alcançou e foi lá para a elite do futebol nacional. E também o Amazonas, que agora está na Série B, né? Então isso foi fruto de um trabalho de 2021 até 2024, que nós consolidamos esse trabalho. Mas o mais importante em toda essa esfera de investimento foi justamente não só Manaus receber esses investimentos, mas o interior do Amazonas. Nós criamos mais de 10 núcleos de esporte e lazer na capital interior, entre Tabatinga, São Gabriel, Fonte Boa, Tefé, Tapauá, Codajás, o Maitá, Envira. Então todos receberam os polos, né, de esporte e lazer, e a gente fica muito feliz porque nós conseguimos mostrar que o esporte ele combate a criminalidade. Como? Nós fizemos mais de 68 obras em Manaus e mais de 4 estádios no interior do Amazonas. Ou seja, os municípios de Presidente Figueiredo, os municípios de Boa Vista do Ramos, de Barreirinha, de Capiranga receberam novos estádios da infraestrutura do governo do estado para o esporte. Mas em Manaus nós fizemos mais de 58 campos nos bairros de Manaus. Aí na Compensa, por exemplo, tem o campo do Estrela e o campo do CDC, que tiraram, por exemplo, o bairro da Compensa de segundo bairro mais perigoso de Manaus. E hoje ele é o 6º bairro, o 6º bairro em índice de violência. Por quê? Com os projetos esportivos, nós tiramos a criança do caminho da marginalidade, né? Nós tiramos o adolescente do caminho da vulnerabilidade. E nós tiramos a arma da mão dos adolescentes e colocamos uma bola, colocamos um kimono, um tatame. E aí eu posso dizer que no entorno do CDC da Compensa, por exemplo, dando só o exemplo da Compensa, mas no entorno dele já fazem 4 anos que não tem um homicídio no bairro da Compensa, no entorno do CDC. E isso não é uma visão de hoje. É uma visão, por exemplo, de Medellín, que reduziu os índices de criminalidade investindo em esporte e investindo também em programas esportivos e socioesportivos. E também Tijuana, no México, que reduziu a criminalidade como? Investindo em esporte e investindo em programas socioesportivos. E aí, falando do socioesportivo, nós criamos o maior programa do Brasil, que foi o PELS, com mais de 15 mil atletas em todo o estado do Amazonas. E esses programas, Letícia, eles nos levaram a níveis internacionais. Hoje, o estado do Amazonas, né, o governo do Amazonas, a Secretaria de Desporto e Lazer, ela disputa 3 prêmios internacionais na ONU por causa desses programas. Um é por causa do Respirar, que atendeu mais de 500 mil pessoas, né, e aí levou a qualidade de vida daqueles que vieram da sequela do Covid e hoje são atletas dos nossos funcionais, mas também eles estão disputando acerca do PELS, que com mais de 51 polos entre Manaus e o interior, estamos disputando o prêmio socioesportivo da ONU. E também o social indígena, que nós temos hoje o PELS em Mariaçu 1 e 2 em Tabatinga, nós temos no Aretê, em São Gabriel da Cachoeira, e no Taiarim, lá na Transamazônica, na fronteira com o Pará, no município de Humaitá. Então, essa visão esportiva de combater a criminalidade, de gerar saúde nas pessoas pelo esporte, mostra justamente os dados da Organização Mundial de Saúde, que investir R$1 no esporte, você fortalece em 4 a saúde. Mas na educação você fortalece 5 vezes mais, porque para estar dentro dos programas tem que estar devidamente matriculado, tem que estar com boas notas na escola e tem que estar com a sua vida escolar em dia. Mas principalmente, Letícia e telespectadores, o investimento no esporte fortalece a segurança pública. A maior arma de prevenção na segurança, na vida de um jovem, de um adolescente, é o investimento no esporte. E isso trata o jovem adolescente não somente para ser um grande atleta, mas principalmente um grande cidadão.
Olha, essa mensagem ela é muito importante para todos os nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando, que toda terça estão aqui conosco, porque nós falamos aqui no debate político e nós trabalhamos de uma forma muito educativa. Então, informações como essa são importantes para mostrar para a população, para o telespectador que está em casa, que de uma forma como um todo, nós conseguimos transformar a vida das pessoas, né? Com o esporte, com a educação, com o lazer, com as crianças. Então, agradeço essa informação como um todo que você está entregando pra gente, porque às vezes quem está em casa não sabe tanto de projetos como esse, não sabe dos dados, das estatísticas. Então, muito obrigada. Em relação também à sua conjuntura política como um todo, hoje nós sabemos que, por exemplo, os políticos, quando se colocam à vida pública, eles muitas vezes têm aí cargos-chefes, digamos assim, que são para onde o olhar deles estão mais voltado. Seja para a educação, seja para a pauta da mulher, da família típica, por aí vai. Para onde está o seu olhar? Olha, o olhar do Jorge Oliveira, ele está pautado no maior segmento, né, que ele trabalhou, porque eu trabalhei 4 anos como diretor financeiro na Sengel, que era uma secretaria municipal de esporte da prefeitura, e mais 4 anos e 3 meses dentro de uma pasta de Estado. Então, hoje o nosso olhar ele está direcionado ao esporte, né? Nós conseguimos, em 4 anos e 3 meses, tirar o esporte do Amazonas do abismo, né? E ser um esporte de referência nacional, por causa dos programas, dos projetos, dos resultados olímpicos, dos resultados no futebol, mas também para aquele que gosta do esporte como o bem-estar, né? Que é aquele esporte de participação. Então, a bandeira do Jorge, ele vai ser o esporte, vai ser a juventude, porque com a reestruturação da Secretaria de Desporto e Lazer, nós conseguimos finalizar o Conselho de Juventude, né? Então, a juventude hoje, que ela não passa apenas só pela universidade, né? Como aquele jovem que é o jovem rebelado, não. O jovem, ele quer estar inserido em todo esse processo político, ele quer se sentir participativo de toda essa evolução, não somente de políticas públicas voltada para o esporte, mas também para a cultura, para o empreendedorismo, né? Para a educação, porque sem educação não existe evolução, Letícia. Você pode até ascender socialmente, né? Quando você é um jogador de futebol e ali de uma hora para outra você ganhava R$ 500, começa a ganhar 100 mil, 200 mil, você consegue ascender socialmente. Mas crescer socialmente só através da educação. É aquele adolescente que está lá na comunidade, que consegue entrar na universidade, que consegue ser um grande gestor esportivo do Amazonas. Por isso que essa pauta também é a pauta do Jorge, que vai unir o esporte, a juventude e também o social. Porque como nós vimos da comunidade, a comunidade sempre fala mais alto e a comunidade sempre vai estar sempre unida numa pauta principal, que é a sua evolução social. Olha, Jorge, agora nós vamos entrar numa parte do programa que é muito conhecida entre todos os nossos telespectadores. Inclusive, eles ficam ansiosos por esse momento, para saber um pouco mais da opinião política, de qual é a pegada aí da pessoa, da percepção. E é o nosso jogo das cartas, para vocês que estão aí nos acompanhando. E agora nós queremos saber um pouquinho mais da sua visão política, porque além, né, de pessoas públicas, de figuras públicas, você também é cidadão. Você Sim. votou em alguém na última eleição. Então nós queremos saber a sua avaliação. Pode pegar a primeira carta. Quem saiu? Deputado federal Adair Filho. De 0 a 10, qual a sua nota para ele? 7. Como é que você avalia o deputado federal? O deputado federal Adail, ele vem de uma família de dinastia, ali de Quari, né? Então, ele se tornou um prefeito muito cedo, né? Então ele fez uma gestão boa lá em Quari. Eu acompanhei a gestão dele, a primeira gestão, né? Inclusive também acompanhei a segunda, que foi com a sua cassação, que teve a cassação, teve uma mudança jurídica dentro de Quari. Mas hoje, como deputado federal, ele tem feito o seu mandato, mas o mandato é regular, né? Não tem assim um grande feito, né, do deputado
Adail, mas ele tem contribuído muito com o interior do Amazonas, né? Ele tem feito a sua parte no direcionando as suas emendas, né? Principalmente para o seu nicho político, né? Que é a parte de Quari, Taquatiara, né? E outros municípios que fazem parte da sua aliança política, mas em Manaus também direcionou também para a Prefeitura de Manaus algumas emendas parlamentares, mas na minha visão política ele está bem regular, está dentro dos republicanos, né? É importante, está dentro do nosso partido, né? E nós estamos aqui justamente para dar essa visão. Tem muito mais para contribuir, é jovem, né? Tem um futuro todo pela frente e eu tenho certeza que vai ter sim essa evolução para o futuro. Próxima carta, Jorge. Temos aqui o senador Omar Aziz, que já se colocou como pré-candidato para o governo do estado. De 0 a 10, qual a sua nota para o senador? Senador Omar, eu vou dar uma nota 9 para ele. Como é que você avalia, gente? Porque foi um senador que ele tem os seus alinhamentos, as suas alianças com o governo federal, mas ele foi de suma importância para a reforma tributária, né, que foi aprovada recentemente e deu essa fortalecida ainda mais na Zona Franca de Manaus, como eu acabei de mensurar, que a Zona Franca ela é importantíssima para a economia do estado do Amazonas, para o interior do Amazonas, para que a floresta fique de pé, mas também ele tem uma visão, como já foi governador do estado, né, como 2 vezes, né, como já foi vereador, enfim, tem todo o arcabouço de experiência. Eu tenho certeza que o senador Omar ele é um grande concorrente para o governo de 2026. Tenho certeza, hoje ele pauta como favorito, na minha opinião, né, pela sua história, pela sua estrutura política, mas vamos aguardar. Né? Tenho o meu respeito, e eu tenho certeza que o senador Omar ele tem muito a contribuir com o estado do Amazonas. Mais uma carta. Tiramos. Olha, esse aqui... Tiramos o governador Wilson Lima. De 0 a 10 para a gestão. Olha, para o governador Wilson Lima, eu vou dar 10. Né? Não só porque nós somos amigos, mas também por tudo que ele fez como um gestor, né, pelo esporte amazonense. Né? Como gestor pelo esporte amazonense, ele investiu em crianças, ele investiu em idosos, ele investiu em sonhos, que são os atletas que ele levou para Olimpíadas. Ele investiu em infraestrutura de alto rendimento, como as piscinas da Vila Olímpica, né, como os estádios no interior do Amazonas, mas também ele investiu nos sonhos das comunidades, que ele fez mais de 58 campos em Manaus. Então, o campo, Letícia, no bairro, ele é o shopping do bairro. Né? As pessoas vão trabalhar de manhã cedo, no final do dia eles estão ao redor daquele espaço público, né, fazendo sua atividade, colocando, né, a sua saúde em dia, e ele foi lá, revitalizou, né, iluminou, colocou os programas e colocou um profissional de educação física para cuidar dessas pessoas. Então, por tudo que ele fez no esporte, né, ele tem, de mim, uma nota 10, e se vier senador, tem o meu voto. Perfeito. Sua última carta. Eita. Finalizamos aqui com o prefeito Davi Almeida. De 0 a 10, qual a sua avaliação para a gestão do prefeito? O prefeito Davi Almeida, para mim, na minha avaliação, ele tem uma nota 9. Porque o prefeito Davi Almeida, ele também tem uma história política, né? E essa história, ela se consolida, né, justamente com as suas últimas gestões. Né? A gestão de 2020 e 2024 foi muito conturbada, ele pegou numa questão muito forte, foi a questão da pandemia, né, e conseguiu ali, juntamente com toda a sua equipe, dar essa estabilidade, né, para o seu governo, e não é à toa que ele conseguiu a sua reeleição. Então a reeleição dele fala muito mais, né, do que tudo aquilo que ele alimentou e aquilo que ele semeou. E na minha visão, assim, a figura do Davi Almeida é uma figura de estratégia, né? Ele é um cara estrategista, ele deu visibilidade para um secretário e colocou como vice-prefeito, que foi o Renato Júnior, ali, e se vier
é candidato ao governo do estado, ele tem muitas chances, né? Porque nunca se sabe, né? Sempre se fala, estou contigo, mas no mundo político, se o cavalo tiver selado, com certeza se monta em cima do cavalo e segue. Olha, fico muito feliz com a sua participação como um todo. Aqui o debate político, o tempo corre. E nós já estamos caminhando para o fim do programa. Mas antes de finalizarmos, eu quero te pedir que você deixe uma mensagem aqui para os nossos telespectadores e vou te fazer uma pergunta final, que é relacionada às eleições de 2026. Na sua visão, não somente pessoal, mas também enquanto um provável player, o que você espera de 2026 em relação às eleições? Olha, em primeiro lugar, eu vejo uma eleição muito difícil, uma eleição que quem usar menos a sua mente e a sua estratégia não vai conseguir o pleito. A eleição não será somente a estrutura financeira. Eu vejo que a eleição também ela é relacionamento, ela se comunica com as bases. Infelizmente, nos últimos pleitos, nós vimos que políticos que foram eleitos, eles montaram financeiramente a sua eleição, eles não tiveram esse relacionamento com a ponta e nem com a população. Então eu vejo que o povo está saturado desse tipo de político que só quer trabalhar a eleição no seu período, mas eu vejo que a eleição de 2026 vai ser uma eleição de colheita. Quem semeou nesses últimos anos vai colher e vai colher bem no ano de 2026. Então, eleitor, fique sempre avaliando, né? Analise os currículos, veja o trabalho daqueles que você está pensando para o ano de 2026, mas nunca seja enganado como um bom cidadão que você é. Qual é a sua rede social? A minha rede social é Jorge Oliveira M, pesquisa lá sobre a nossa vida, né, todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, mas também eu quero deixar uma mensagem para você. O Jorge Oliveira vai ser pré-candidato a deputado federal no ano de 2026. Olha, muito obrigado pela sua participação e agradeço também a nossa audiência, todos os nossos telespectadores aqui do Debate Político, toda terça-feira às 8h30 da noite no canal 8.2, aqui comigo, Letícia Barbosa. Até a próxima.